Você sabia que quando fazemos atividade física nossos músculos fermentam? Eu sou o professor Marquinho e nessa aula nós falaremos sobre fermentação láctea. Eles fermentam sim. Nossos músculos durante uma atividade física possuem 3 vias metabólicas e eu vou comentar sobre 2 delas e explicaremos a terceira, que é a mais cobrada nos vestibulares. A primeira via metabólica está relacionada com o ATP-CP. ATP é a molécula de energia e ela é fornecida para os nossos músculos a partir da creatina fosfato. Daí vem o CP. A creatina fosfato fica ali na fibra muscular. Toda vez que nós começamos o exercício, ela já vai liberando energia para o miócito. Segunda via metabólica é a via que nós vimos lá na aula de mitocôndria. Nessa aula nós aprendemos que, usando o gás oxigênio, as células conseguem produzir muita energia na forma de adenosina trifosfato. E nessa aula de hoje nós vamos entender melhor como acontece a fermentação lática, extremamente utilizada pelos nossos músculos num momento de fadiga, de cansaço, de falta de gás oxigênio. Vem comigo então. A fermentação lática é um processo biológico realizado por algumas espécies de bactérias, por espécies de protozoários, fungos e pelas nossas fibras musculares estriadas esqueléticas, que são os miócitos. O importante aqui é a gente relembrar alguns assuntos que já foram comentados em questões. Por exemplo, bactérias que fermentam o leite. Existe uma comercialização muito grande de leite fermentado, de queijos, e isso acontece a partir da fermentação lática. Então pega-se o leite, cultiva-se bactéria ali, fazendo a sua decomposição prévia, né? E nessa decomposição envolve essa fermentação, e retira-se aquela massa que nós temos, que é o queijo. Um exemplo que nós temos sobre as bactérias fermentadoras são 2 produtos básicos. O leite fermentado, que forma um iogurte, por exemplo, e os queijos. Essas bactérias são utilizadas para que no processo de fermentação lática elas transformem o leite nesses produtos. Só que o foco hoje é falar sobre a nossa musculatura. E a nossa musculatura, em condições anaeróbias, que significa com falta de gás oxigênio, produz energia, produz ATP, mas o rendimento é baixo. É bem baixo se comparado com a respiração aeróbia que nós vimos na outra aula. Vamos entender um pouco esse processo bioquímico a partir de 2 pontos. Da glicólise, que já foi comentado por nós, e da redução do piruvato. Bom, nós temos aqui então, para começar, a molécula de glicose. A molécula de glicose é extremamente importante para a nossa alimentação. Ela é o combustível de todas as nossas células, principalmente células nervosas e musculares, mas ela é o combustível principal. Ela possui 6 carbonos, aquela fórmula molecular C6H12O6. Então é uma molécula extremamente energética. E daqui é que vai sair a energia para as bactérias fermentadoras, para os nossos músculos, para esses fungos e todos os exemplos que nós temos aqui. Vamos lá. No primeiro processo, na glicólise, vai acontecer a quebra da molécula de glicose. Como eu disse para vocês na aula de fermentação alcoólica, glico vem de glicose e lise vem de quebra da glicose. Tá? No primeiro momento, nessa quebra da glicose, libera-se os ATPs. Os 2 ATPs da fermentação lática. Esse é o saldo desse tipo de fermentação. Não é diferente do saldo da fermentação alcoólica. Liberou 2 ATPs, pronto, produção energética ok. Mas nessa quebra da molécula de glicose, hidrogênios são liberados. E esses hidrogênios vão ser capturados por moléculas de NAD, formando então o NADH2. O NADH2 vai ficar carregando esse hidrogênio para o local certo, tá? Já falaremos. Então, além da formação do ATP das moléculas de NADH2, nós temos também, como produtos aqui iniciais,
os ácidos pirúvicos, que nós vamos chamar carinhosamente de piruvato. O piruvato, vocês percebem que tem 3 carbonos? Já reduziu, né? O número de carbonos. Então, nós vamos ter 2 moléculas que serão aceptores de hidrogênio no processo de redução do piruvato. Quando nós vimos lá na aula de fermentação alcoólica, o piruvato formava etanol, porque perdia gás carbônico. Aqui não acontece isso. Observe que o piruvato ele vai ser reduzido, ele vai receber hidrogênio. Pode ver que o NAD entra, o NADH2 entra e sai como NAD, né? O NADH2 entra e sai como NAD, ou seja, a formação do ácido lático se dá pela junção de ácido pirúvico mais hidrogênio. O ácido lático, que nós podemos chamar de lactato, é o tipo de substância que vai ficar impregnada na nossa musculatura. E junto com outros processos, como falta de substâncias que foram perdidas ao longo do exercício intenso, nós vamos ter a fadiga e, consequentemente, a dor no dia seguinte. Espera só um pouquinho, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Eu acabei de completar a lousa, então eu vou dar licença na frente da câmera para você parar o vídeo e copiar o conteúdo, tá bem? Vamos lá. Prontinho? Deu tempo? Copia, vale a pena você copiar e fazer as anotações. Dentro de aproximadamente 24 horas, o lactato vai ser transportado pelo sangue até o fígado, onde será reconvertido em glicose num processo chamado gliconeogênese. Para tentar acelerar esse processo de gliconeogênese, os atletas, por exemplo, pessoas condicionadas fisicamente, acostumadas com esse procedimento fisiológico, entram na banheira de gelo, para que o corpo deles liberem esse lactato mais rapidamente do músculo. Sendo assim, no dia seguinte eles já podem voltar para o treino sem dor nos músculos. Tomem bastante cuidado, hein? Nós, pessoas normais, que não somos atletas de alto nível, temos que tomar bastante cuidado com esse procedimento. É perigoso por causa do choque térmico. E para finalizar, nós vamos fazer 2 comparações entre os 2 tipos de fermentações estudados aqui no canal. A fermentação alcoólica e a lática. Bom, na fermentação alcoólica, nós temos como aceptor final de hidrogênios o etanol. E nós temos aqui, na fermentação lática, o aceptor final de hidrogênio, o piruvato. Na fermentação alcoólica, os produtos que nós temos no fim da reação são etanol e gás carbônico. Não se esqueça, gás carbônico sempre em fermentação alcoólica. E aqui na fermentação lática, o produto é o lactato. Então, dá para fazer essas 2 diferenciações da mesma forma que dá para comparar uma semelhança. Apenas uma molécula de glicose forma 2 ATPs. Então essa semelhança serve tanto para uma quanto para outra. 2 ATPs por moléculas de glicose. Então eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Se ainda não é inscrito no canal, ajude o professor nesse projeto. Clica lá, se inscreva, curta, comente, compartilhe o vídeo com um amigo. Se quiser deixar alguma sugestão de aulas futuras, deixe nos comentários também. Alguma dúvida, não se esqueça de perguntar. Beijos e abraços, fui!